Olá, aqui na Câmara agora não tem como fugir de um assunto, impeachment. E é sobre isso o Palavra Aberta que começa agora. Nós estamos aqui com o deputado Bacelar, do PTN da Bahia, que é integrante da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Deputado Bacelar, obrigado por estar conosco. Em primeiro lugar, existe crime de responsabilidade nesse caso, deputado, que justifique esse impeachment? De maneira nenhuma. Mas, Mariana, seria bom que a gente fizesse um breve retrospecto. Tudo isso é fruto de uma insatisfação com a reeleição da presidente da República. Tudo isso é fruto de um revanchismo eleitoral. As oposições, num primeiro momento, pediram a recontagem de votos. Não foi à frente. Num segundo momento, difundiram um boato dizendo que havia fraude na apuração eletrônica. Não foi para frente. E aí começaram a questionar a própria prestação de contas da campanha da presidente da República, que já havia sido aprovada pelo TSE. Como nada disso foi à frente, a oposição abraçou um instrumento previsto na Constituição, que é o impeachment, fruto de crime de responsabilidade, mas que é um instrumento excepcional, um instrumento muito forte. Por quê? Porque ele pode levar à instabilidade democrática e ele pode levar à instabilidade jurídica. A instabilidade democrática, porque já imaginou se aprova esse impeachment, que é um golpe, sem que haja a caracterização do crime de responsabilidade, a qualquer momento, por uma eventual crise de impopularidade de um presidente da República, seja ele quem for, vem o impeachment. Ou então, uma momentânea maioria da oposição, isso poderia também ser motivo de um impeachment, ou descontentamento com o resultado das urnas, como é esse caso. Isso gera instabilidade democrática para o país. E também gera uma instabilidade jurídica, porque nenhum governo, nem nenhum investidor estrangeiro vai querer fazer contratos com um país que não respeita a sua Constituição, que rasga a sua Constituição. Feito esse retrospecto, nós precisamos, a primeira coisa é saber se há observância dos requisitos para a qualificação de um crime de responsabilidade. Essa é a primeira discussão. E, para a gente fazer análise disso, vamos também fazer o retrospecto do que aconteceu. O senhor presidente da República, da Câmara dos Deputados, desculpem, o senhor presidente da Câmara dos Deputados acatou uma denúncia de 3 advogados, mas limitou essa denúncia a 2 fatos. Primeiro, a edição de 6 decretos pela presidência da República sem numeração. E o segundo fato, uma possível inadimplência financeira da União para com o Banco do Brasil em função do atraso no pagamento de subvenções econômicas na área do crédito agrícola. Pois bem, começa a partir da fixação, olhe bem, ninguém aqui está apurando, e isso é uma mentira e a sociedade brasileira precisa saber disso, ninguém está apurando aqui passadina, corrupção na Petrobras, corrupção no governo. O que a Casa está apurando, o que a comissão do impeachment está apurando, é se houve esses 2 crimes, e se esses 2 crimes são crimes de responsabilidade. Aí o senhor presidente da Casa, como viu que a denúncia era muito frágil, começou a fazer o que se chama desvio de poder. O desvio de poder primeiro foi no recebimento da denúncia, quando ele aditou a denúncia, juntando ao processo as delações do senhor senador Delcídio Amaral. Pois bem, não era possível isso, é um desvio de poder. O presidente da Câmara, como viu que as denúncias dos advogados eram muito fracas, fez esse aditamento. Então já é a primeira irregularidade. A segunda irregularidade é no rito do processo. Eu sou novo na casa, tenho 1 ano, mas nunca vi reunião deliberativa segunda e sexta-feira. Coisa que o senhor presidente não faz na comissão de ética que julga o seu caso. Na comissão de ética, o presidente faz tudo e manobra de todos os jeitos para que a comissão de ética não funcione. No rito do impeachment, o senhor presidente deu uma velocidade incompatível
com a gravidade da situação, incompatível com a utilização de um instrumento de força como é o impeachment. Pois bem, mesmo com esses desvios de poder, vamos fazer agora, responder a sua pergunta, se houve ou não ocorrência de crime de responsabilidade. Primeiro, os seis decretos sem numeração. São créditos suplementares que estão previstas na Lei Orçamentária Anual, na LOA, salvo engano, no artigo 4º da LOA, que estabelece os critérios para a edição dos créditos suplementares. Não há aí nenhuma criação de despesa, não há aumento de despesa. Para você que está nos assistindo e não é versado na lei orçamentária, o que é que a presidente fez? Por exemplo, tinha lá 50 mil para transporte escolar e 30 para merenda escolar. Ela tirou 20 de transporte escolar e botou em merenda. Então a merenda passou a ter 50 e o transporte escolar ficou com 30. Não houve aumento de despesas. É uma redistribuição dentro daquele limite de despesas fixadas. Ah, mas isso houve um déficit fiscal e isso também é crime. Primeiro que não houve o déficit fiscal. O ano de 2015 é marcado pelos maiores cortes no orçamento na história da República. E mesmo que houvesse o crime fiscal, esta casa, o Congresso Nacional, esta casa e o Senado Federal autorizaram a se alterar a meta fiscal. No final de 2015, nós aprovamos um projeto de lei alterando a meta fiscal do governo. Então, não houve irregularidade nenhuma. Aí falam da inadimplência financeira perante ao Banco do Brasil. Isso estava disciplinado pelo Tribunal de Contas da União. Em 2011 foi assim, em 2012 foi assim, em 2013 foi assim, no final de 2014, o TCU mudou o seu entendimento e o governo mudou a maneira de executar. O que é isso? Vamos ver se eu consigo explicar de uma maneira que não seja dentro do tecnicismo. Há uma conta chamada conta suplemento. E essa conta suplemento acumula as diferenças de pagamento a favor da União ou a favor do agente financeiro. Por exemplo, vamos dizer que o Banco do Brasil pagou 100 no mês de março ao Bolsa Família. E o governo, nesse mês, só repassou para o Banco do Brasil 80. Mas já no mês de abril, vamos dizer que a despesa com Bolsa Família tenha sido 80 e o governo passou 100. Então, gente, não houve desvio de recursos nenhum. Isso são questões técnicas, contábeis, que o próprio Tribunal de Contas da União previa. Então, não há de maneira nenhuma crime de responsabilidade. Não há um ato ilícito, não há um ato doloso da senhora presidente da República. Eu não sou a favor da corrupção, eu quero que a corrupção seja extinta, eu quero que a corrupção seja apurada e seja punida. Mas isso é um moralismo passageiro, porque as denúncias de corrupção não envolvem só os partidos que estão na base do governo, envolve todos os partidos, envolve todo o sistema político brasileiro, envolve o judiciário, envolve o legislativo, envolve o executivo. Nós precisamos consertar isso. Mas não se conserta isso dando um golpe, não se conserta isso rasgando a Constituição. Deputado, rapidamente para encerrar, sua previsão de votação na comissão então, deputado? Eu acredito que na próxima semana, no início da próxima semana, nós já deveremos estar votando e tenho certeza que o senhor relator não vai acatar essa denúncia porque não há crime de responsabilidade da presidente da República. Além de ser um revanchismo da oposição, há também, Mariana, uma questão ideológica.
Eles priorizam o equilíbrio fiscal. Nós priorizamos o bem-estar da população. Eles queriam que cortasse Bolsa Família, ProUni, eles queriam que acabasse com Minha Casa e Minha Vida. É essa luta que você, telespectador, tem que entender. Não é luta de crime de responsabilidade, não. É a luta dos ricos contra os pobres que não admitem que esse país revire essa trágica história de desigualdade social. Bom, obrigada, deputado. A gente conversou com o deputado Bacelar, do PTN da Bahia, sobre a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estas e outras edições do Palavra Aberta podem ser acessadas pela internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Mariana Pschitz, que espero você no próximo programa. Tchau.